O Internacional está muito próximo de finalizar a sua preparação para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo, a gente traz detalhes da atividade que aconteceu hoje e que eu inclusive pude acompanhar o início lá em Alvorada, no CT da base do Internacional. A dúvida em relação ao meio de campo: vai ter retorno importante? Os preparativos para o duelo em Criciúma contra a equipe do São Paulo. E falando em São Paulo, a gente traz detalhes de um possível novo reforço para o Internacional que vem do tricolor paulista. Detalhes sobre uma rodada e uma confirmação da CBF. E a reunião entre o lateral direito que pode deixar o Inter e o gerente esportivo Magrão. Os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo, tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 11 de junho de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Rapaziada, eu quero começar aqui falando sobre a atividade que aconteceu hoje no CT Morada dos Quero-Queros, lá em Alvorada, CT da base do Internacional, que está sendo utilizado pelo elenco profissional. Hoje, por volta das 3 horas da tarde, eu estive por lá para acompanhar a atividade comandada pelo técnico Eduardo Cudê. O aquecimento e o início do treinamento foi aberto para a imprensa e o restante da atividade foi realizada com portões fechados. O Inter se prepara para entrar em campo na quinta, tá? Na quinta-feira, lá no Heriberto Rilse, em Criciúma, contra a equipe do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O Inter vai ter até o final do mês de junho somente o Campeonato Brasileiro para se preocupar, e aí em julho, de arrancada, vai ter o Juventude pela terceira fase da Copa do Brasil. Depois, no meio, para o final, vai ter o Rosário Central, 2 partidas pela repescagem da Copa Sul-Americana. E aí, julho, sim, vai ser uma loucura no calendário do Internacional. Bom, para o jogo contra o São Paulo, na quinta-feira, lá no Heriberto Rilse, em Criciúma, Santa Catarina. Inclusive, amanhã à tarde já tô indo. Vou chegar um pouco antes do Inter, porque tem treino às 13h30 da tarde. Mas em relação à atividade de hoje, tá? Maurício pode ser uma novidade entre os relacionados. Ele que ficou fora do jogo contra o Juventude por conta de um trauma no joelho direito. Foi um trauma sofrido na partida contra o Tomayapo, lá em Tarija, na Bolívia, pela Copa Sul-Americana. Maurício até viajou com a delegação, porque o Inter estava retornando ao estado do Rio Grande do Sul. Ficou fora do jogo ainda assim e pode, quem sabe, retornar contra o São Paulo, provavelmente na equipe reserva. Provavelmente não começaria o jogo de quinta-feira lá em Santa Catarina, em Criciúma, tá? Esse jogo é importante para o Inter, a gente sabe que o grande objetivo ainda é o Campeonato Brasileiro, pelo que o Cudê vem falando. O Maurício participou do treino de hoje, está naquela transição física, o mercado está suspenso, está fora. Rocher, Ener Valencia e Borré estão com as suas seleções para a disputa da Copa América, também estão fora dessa partida. Mas a gente também viu um ponto hoje no treinamento, que foi a conversa entre Magrão e o presidente Alessandro Barcelos. E isso, inclusive, causa uma dúvida. Por quê? Essa conversa, e aí eu filmei uma parte dela e estou mostrando aí para vocês, mas o restante dela, o Magrão mostrava algo no celular para o presidente, e muito tem se falado da saída do Bustos e da relação do gerente esportivo do Internacional com o lateral direito argentino. Vamos lá. O que acontece, tá? O Revista Colorada trouxe uma informação de que houve uma conversa ainda em Itu, na quinta passada à noite. O Inter voltou para o Rio Grande do Sul, para Caxias, na sexta, tá? E que teria havido uma conversa entre Magrão e o lateral direito do Internacional. E que essa conversa teria sido forte. Que o Magrão teria falado para o Bustos que ele seria um X9 do vestiário. Que estaria vazando, por exemplo, para o Revista Colorada, escalações, os times do Inter que eram trabalhados pelo Cudê e que entrariam em campo nas partidas. E que prontamente o lateral se incomodou com essa acusação do gerente esportivo do Internacional e teria respondido no mesmo tom. E teria ali havido uma discussão mais forte entre o gerente esportivo do Inter e o lateral direito colorado. Bom, o que eu ouvi de uma pessoa do Internacional, tá? Ela não me confirmou essa informação que o pessoal do Revista Colorada trouxe, tá? Nas últimas horas, mas eu ouvi de uma pessoa do Inter
que essa situação entre Bustos e clube seria resolvida o quanto antes. A gente sabe que o Bustos tem um desejo de sair, que ele tem um desejo de jogar no futebol europeu. O Villarreal da Espanha fez um contato recente com o lateral do Inter e também com os seus empresários, e que a vontade do jogador sim é jogar na Europa, que ele já está com 28 anos e talvez seja o momento para ele sair do futebol sul-americano. Só que acontece que o Bustos ainda tem contrato com o Inter. Ele tem contrato até fevereiro. Tem uma renovação automática que pode acontecer mediante o número de partidas jogadas na temporada. E eu trouxe aqui na sexta lá em Caxias. Ouvi de uma pessoa do Inter lá em Caxias, uma pessoa inclusive bem importante, tá, do futebol do Inter, que o Bustos estava próximo de atingir essa meta que daria a renovação automática para ele. E aí ele renovaria por mais um ano, até fevereiro de 2026. É contrato até fevereiro de 25 e a renovação automática por mais um ano, ou seja, até fevereiro de 2026. O pessoal do Revista Colorada trouxe essa informação de um princípio de discussão, uma desavença entre o Bustos e o Magrão, e eu ouvi de uma pessoa do Inter, repito, que isso deve ser resolvido nas próximas horas, mas essa pessoa não me confirmou essa informação que foi trazida pelo Revista Colorada, tá? Falamos aqui do jogo contra o Criciúma na quinta-feira, da conversa do presidente com o Magrão e também já dessa situação com o Bustos. Avançando, eu quero aqui falar agora sobre um estádio, um local que foi confirmado, informação que eu trouxe ontem aqui no canal, Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense, para o jogo do dia 19 entre Inter e Corinthians. E ele vai ser lá em Santa Catarina, no estádio do Figueirense, no Orlando Scarpelli. A CBF confirmou hoje, dia 19 de junho, um meio de semana, vai ser o jogo pré-clássico Grenal, que é no dia 23, no final de semana, no domingo. No dia 19, uma quarta-feira, tá marcado esse jogo, confirmado para as 9h30 da noite, lá em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli. Antes de fechar e trazer uma informação bem importante sobre contratação no Inter, eu quero aqui fazer um convite, tá? No último vídeo aqui do canal, quando terminar esse conteúdo, só rola a tela e assiste o último vídeo. Que eu fiz um vlog, tem mais ou menos 20 minutos, tá? Esse último vídeo aqui do canal, em que eu mostro todas as dependências do Beira-Rio. Porque hoje nós da imprensa fomos convidados a entrar no estádio Beira-Rio e acompanhar como está sendo o processo de reconstrução. Eu mostrei vestiário, mostrei gramado, falei do Museu do Inter, que é uma preocupação também que muitas pessoas têm, eu sei, e era importante trazer essas informações. Tem uma entrevista exclusiva com o Vitor Grumber, que é vice-presidente do Internacional, falando sobre o número de pessoas que estão trabalhando lá no dia a dia, processo de reconstrução e de retorno do Beira-Rio. Então é um vídeo que vale a pena vocês acompanharem, tá? Para fechar aqui, eu quero falar de um possível reforço do Inter, que é na lateral esquerda, o Wellington, jogador de 23 anos, titular do São Paulo, que inclusive deve ser titular contra o Inter na quinta-feira, e que a gente já tem falado aí desde o início do ano, que ele tem conversas para jogar no Internacional e que ele não deve renovar com o São Paulo. Acontece que o empresário do Wellington deu uma entrevista para o GE, lá de São Paulo, Robson Ferreira, tá? Que é o empresário do Wellington. Eu já trouxe aqui que eles já tiveram em mãos propostas do Torino, da Itália, de outros clubes europeus, que a intenção não é renovar mais com o São Paulo, que não avançou nenhuma situação em relação à Europa, mas que eles queriam uma valorização. E o São Paulo, eu ouvi inclusive da direção do São Paulo, procurando algumas pessoas, que o São Paulo teria feito já pelo menos 3 ofertas de renovação para o Wellington, que foram recusadas por ele e também pelo seu empresário. Só que acontece que ele falou sobre a possibilidade de saída do Wellington. Olha só o que ele disse. Somente quando esgotarem as conversas com o São Paulo, a gente ouvirá outras possibilidades. O interesse do Wellington é continuar no clube, mas infelizmente essa permanência não depende só dele. Hoje, o São Paulo sabe o que precisa fazer para mantê-lo, e não é complicado. Basta realmente querer. O que pleiteamos é mais do que merecido e justo pelo que o atleta vem performando ao longo dos anos e está totalmente dentro da realidade do clube e também do mercado. Claro, é natural ele falar que não ouviram outros clubes, mas ouviram o Internacional sim. Só que a preocupação é que o Wellington só pode assinar um pré-contrato a partir do próximo mês, de julho, porque o contrato dele com o São Paulo é até dezembro, tem que ser 6 meses antes dele terminar o seu contrato, ou seja, 6 meses antes de terminar o contrato, quando ele estiver apto a assinar um pré-contrato. O Inter teria que estar conversando com o São Paulo, o que não aconteceu. O Inter teria que estar conversando com o São Paulo porque seria adquirir o passe do jogador. Só que como o Inter quer assinar um pré-contrato, foi direto no jogador. Só que pela FIFA pode ir o São Paulo, se quiser se sentir lesado, fazer uma denúncia falando que o Inter está aliciando o jogador. Isso poderia ser feito pelo São Paulo. E é uma preocupação do Inter, por isso que a direção, pelo que eu conversei com algumas pessoas da direção do Inter, tratam com muita cautela esse assunto envolvendo o lateral esquerdo do São Paulo, tá certo?
Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.